bom, gente? Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Compartilhar a palavra do Senhor com você, para a gente poder, nesse dia de comunhão, através da ceia do Senhor, a gente experimentar tudo que o momento de ceia traz para nós. Não sei para você, mas para mim é um momento muito especial, nós ceiarmos, né? E o que quero compartilhar com vocês hoje está em alguns textos, né, da palavra de Deus, de forma mais sucinta, mas não menos importante, tá bom? Quero relembrar para alguns, ou a alguns, e quero compartilhar com talvez outros, acerca do trabalho que o Espírito do Senhor faz em cada um de nós, e dessa maneira, através dessa ação do Espírito do Senhor, nos transformando neste lugar seguro, às vezes lapidando a gente, para a gente ser cada vez mais esta igreja, ser cada vez mais esta segurança para as pessoas que se aproximam, que se relacionam, que estão conosco semanalmente. Então, aquilo que a gente já viu de doutrinas, que são alicerces para nós, diz respeito a essa ação dos céus. O Espírito fez isso possível. Amém, gente? O Espírito do Senhor tornou a gente essas pessoas que são humanas, mas que são seres extraterrestres. O Espírito do Senhor veio e fez o seu tabernáculo com a gente, dentro de nós, e aí, a partir desse momento, nós fomos transformados por algo que Ele está ainda fazendo em nós. Como filhos, como pessoas, discípulos e discípulas de Jesus, enfim, seja a nomenclatura que você desejar aí utilizar-se sobre você mesmo. Quem faz isso possível é o Espírito do Senhor, tá bom? Quando é que isso começa? No início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos de Jesus estão reunidos em uma sala, proclamando ao Senhor, e aí o Espírito do Senhor, como foi prometido em Joel, ele é derramado sobre as pessoas. É uma e por definitiva a vez que vem coisas dos céus acerca do Espírito para nós. Porque o Espírito do Senhor não vem em doses, ele é derramado sobre nós. Toda a carne receberia o Espírito do Senhor. Não é um pouquinho para depois a gente pedir para ser cheio mais. O Espírito do Senhor é derramado sobre a igreja. Amém? Então nós, quando fomos batizados nesse Espírito, não é? Nós é que fomos mergulhados ao sermos apresentados acerca do Espírito Santo, a gente foi imerso nele. Não existe mais uma ação dos céus quando alguém se entrega a Jesus, que o Espírito, recebeu a Cristo, vai lá, desce. Não vem mais, porque o Espírito já nos foi dado. E é muito difícil falar sobre o Espírito Santo, né, gente? Pensa aí comigo, que situação que eu estou aqui agora. Muito difícil, porque eu tenho uma relação com Ele, posso ter a minha experiência com Ele, você tem a sua. Porque, a princípio, como descreve para nós o diálogo de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, o Espírito do Senhor é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força que está por aí. O Espírito do Senhor é uma pessoa que interage, que fala, que sente, que orienta, que admoesta, que se alegra, que se entristece. O Espírito do Senhor é uma pessoa. E ele envolve a gente. Talvez em algum lugar da nossa essência ele está e ele se move, mas
Ele também é aquele que molda a gente. Seja aquilo que são os nossos conceitos, seja aquilo que é o nosso comportamento, o Espírito Santo, ele nos envolve. E como é que a gente é usado, dirigido, guiado, cheio pelo Espírito? Quando a gente está bem envolvido com Ele. Quando a gente está bem envolvido com Ele. Pensa comigo, a ação dos discípulos de Jesus sem o Espírito, só com Cristo. Eu e a Mara, a gente ouviu uma expressão na semana passada acerca disso. Os discípulos sem Jesus, o que eles fizeram, gente? Os discípulos sem o Espírito, com Jesus apenas. Vocês se lembram? A maioria das coisas que eles fizeram foram o quê? Caca. Foi não? Só isso. Porque eles estavam no momento de receber instrução. A presença de Jesus estava ali externa. Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus estava fora. E aí Deus providenciou algo diferente. Agora pensa comigo. Os discípulos de Jesus, batizados no Espírito Santo, quem eles são? Quem eles foram? Não é? Portanto, a gente passa a conhecer o ministério do Espírito Santo a partir dessa experiência que a gente vê dos discípulos de Jesus, os próximos a Ele, com Jesus, recebendo instruções, mas os discípulos recebendo o próprio Espírito neles. Em suas consciências, em seu coração, em sua vida, o Espírito envolvendo, o Espírito fazendo as coisas acontecerem. E Jesus diz para Nicodemos algo, e é com base nessa fala de Jesus que dá para eu afirmar a vocês que a gente não precisa mais pedir dos céus sobre o Espírito. Esse é um pedido tolo. Se você já fez, passe a fase, não seja mais criança, seja maduro. O Espírito foi dado, e Deus não dá doses de nada dele, Ele dá tudo. O Espírito foi derramado, então em Atos isso acontece. A gente não pode ter doutrinas, mas nós temos exemplos em Atos dos Apóstolos, que a gente passa a conhecer através do que o Espírito do Senhor fez, operou em Atos dos Apóstolos, como é que Ele age. Nem sempre Ele vai agir daquela maneira, mas a gente percebe os movimentos do Espírito do Senhor nos atos dos primeiros apóstolos. Então, o Espírito é derramado, o Espírito vem habitar agora no nosso planeta. É o ministério dele, e a partir desse momento, aquele que com entendimento recebe a Cristo, nasce de novo, é o que Jesus ensina a Nicodemos. E a partir desse novo nascimento, ele é mergulhado no Espírito Santo. Esse novo nascimento é morte do velho e um nascer de novo, agora no Espírito. A vida agora passa a ter sentido, aliás, ela só vai existir, de fato, através desse novo nascimento. E aí, aqueles que nasceram de novo, recebem, sim, aquilo que são os presentes do Espírito Santo. E disso, a gente pode pensar bem diferente, os presentes, os dons do Espírito Santo. Mas tem algo que a gente tem compartilhado com vocês que tem feito mais sentido receber o que Deus dá ou recebê-lo. O que mais toca a você? Então, receber do que o Espírito dá ou recebê-lo? O que mais te toca? Recebendo, você tem o seu fruto, e o fruto dele molda quem nós somos. Molda. Os dons que ele nos dá diz do que fazemos, de como nós nos movemos, mas o seu fruto diz do que somos nele. Então, ser longânimo, ter paciência, ter fé, ser perseverante, ter alegria, ter esperança, isso é o que do Espírito vem para nós. E é o que pode moldar a nossa vida, e lapidando a gente, transformando a gente naquilo que deseja. Pois bem, esse trabalho do Espírito do Senhor tem passos que eu separei alguns, inúmeros, mas separei alguns em Romanos 8, que eu queria compartilhar com vocês. Romanos 8.
Poderia dizer que o Romanos 8 é a ação do Espírito, o trabalho dele conosco em nós, na igreja do Senhor. Romanos 8. Tem dois momentos emblemáticos que a gente foge bastante deles com relação a esse recebimento do Espírito Santo pelos discípulos do Senhor. O primeiro deles é Jesus chegando aos seus discípulos antes de enviá-los. Jesus, então, sopra o Espírito Santo sobre eles. Se lembram dessa passagem? Jesus sopra. O outro é em Atos dos Apóstolos, os irmãos ainda não tinham recebido a mensagem da nova aliança, e aí os apóstolos dizem assim, e aí, como é que vocês estão na fé aí? Como é que vocês estão se movendo no Espírito Santo? Eles falam assim, no Espírito Santo a gente nem sabe que isso está acontecendo. Aí os apóstolos impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Entendem por que eu estou afirmando que a gente não recebe mais do alto? O Espírito já foi dado. Agora nós assumimos a responsabilidade de compartilhar do Espírito Santo. Irmãos, nós não recebemos o Espírito Santo sugando. Vou me encher. Não, nós recebemos do Espírito Santo, nós nos enchemos dele quando nós damos de nós para os outros. Quando sai de nós. Sabe por que é bem melhor a gente cultuar ao Senhor aqui do que em nossa casa? Porque em nossa casa a gente está sozinho. A gente não pode ter a oportunidade de ser cheios do Espírito. Porque aqui, quando nós compartilhamos orações, por isso que eu gosto de vocês sempre já oravam juntos. Era um negócio meio esquisito para mim, um negócio de irmãos pentecostal orar junto. Vamos cada um orar, a gente fala amém, e aí a gente vai concordando e tal e tal. Mas quando os irmãos começaram há tantos anos atrás a orar junto, que eu achei meio esquisito. Né? Outros também, talvez, que chegaram aqui junto conosco, devem ter tido essa sensação como eu, meio esquisito e tal. Mas aí tem alguns teólogos que a gente gosta que acham isso interessante, não por vertente pentecostal, mas a gente economiza tempo orando juntos. Esse é um ponto. E o outro é o seguinte, isso eu não apenas estou dizendo a vocês, eu experimentei, quando a gente vai orar na montanha, tem uns negócios bem interessantes que acontecem, nada daquelas coisas de ficar pegando fogo e mato, não. Tem umas coisas interessantes que acontecem. Por quê? Porque às vezes você está lá de boa, orando ao Senhor e tal, do nosso jeito e tal, mas aí de repente chegam os irmãos que oram mais alto, aí chega aqueles irmãos que oram pedindo justiça sobre a vida dos outros, você fala, opa, essa não dá para eu concordar. Porque a oração é comunitária, o povo grita, geme, esperneia e roda e faz poeira e suja. Mas no momento que a gente está meio assim cabronho, quando tem um irmão do bem orando do nosso lado, gente, quando aqueles irmãos começam a dar glória a Deus e clamar ao Senhor, eu não sei o que acontece interiormente com a gente, mas a gente fica cheio. Porque saiu dele e veio para nós, não foi do céu que veio, foi do irmão. Perceba se em momentos que você está assim, e o culto está daquele jeito, que o povo está cheio das orações, se você não percebe, vindo deles para você. É assim que nós nos enchemos do Espírito, porque ele já foi nos dado, e ele veio, e nós fomos batizados nele. Ter aquilo que ele dá é muito bom, mas ter do próprio Espírito Santo é maravilhoso. E hoje tem uma mesa aqui para eu deixar bem longe de mim a água. Então, uma das ações que o Espírito faz no Romanos 8, no versículo 1, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo. Tem uma expressão aí que talvez você não se dê conta, mas ela não aparece em muitas outras situações. Em Cristo. Você se lembra de um outro texto bíblico que o texto sagrado usa essa expressão? Em Cristo. O apóstolo é um dos primeiros que usa essa expressão. Em Cristo. O nosso Senhor diz para Nicodemos acerca do batismo, que era como o Espírito e o nascer de novo, era isso. Era como um vento que a gente não sabe muito bem
de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, é assim que se nasce de novo. Aí o apóstolo deixa mais claro para a gente, em Cristo é que se dá esse novo nascimento. Somos misturados em Jesus e Ele em nós, e aí nós somos mergulhados em Cristo. Como? Na essência do que Ele fez, do que Ele é, até da própria natureza dEle a gente recebe. Não é uma coisa maluca? Então nós somos assim, a partir daquele novo nascimento, um com Cristo, nós e Ele. Isso quer dizer que nós não fizemos nada, não fazemos nada para mudar a essência de Cristo. Ele fez tudo e mudou a nossa. Então, no momento que nós somos enxertados nele, estamos em Cristo. Tudo que Ele é, nós somos. Tudo que Ele fez, nós podemos fazer. O que Ele recebe, nós recebemos. A autoridade que Ele tem, Ele concedeu a nós, vindo andar conosco. Entendem que coisa maluca? E essa expressão diz de que nós, em Cristo, somos essas pessoas diferentes. E é por causa do Espírito do Senhor que a gente pode usufruir disso. Agora, nós somos estes, em Cristo. Depois, versículo 15. Essa expressão aqui é mais fácil para a gente compreender. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário. O Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Abba, Pai. O Espírito que está em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Se antes nós passamos a ser um com Cristo, estando em Cristo, pela afirmação do apóstolo Paulo, aqui nós somos adotados pelo Senhor. E é o Espírito que mostra essa adoção, que reafirma isso para a gente. Nós somos, então, aqueles a quem Deus, em um tempo tardio, escolheu para sermos seus filhos. Fomos então estes que Deus, por uma gestação diferente, por o cumprimento de uma promessa não como a dos judeus, Ele nos trouxe para sermos enxertados na videira. Agora somos os adotados do Senhor. Não tão menos importantes ou de valor quanto os filhos chamados originais. Se fosse dessa maneira, os originais erraram. Não fizeram o que tinha para fazer. Mas nós não estamos apenas nesse grande privilégio, porque não deu certo com um. Nós somos da promessa lá de Gênesis 3,15. Nós somos da promessa de Gênesis 11, feita a Abraão. Nós somos aqueles pelos quais o Filho foi dado, porque o amor de Deus está sobre toda a carne humana. Nós não somos porque outros não foram, somos porque era para ser assim desde sempre. E aí, Deus nos adotou. A gente não tem muitos exemplos, né, de uma figura paterna legal. Isso é uma coisa ruim na nossa geração. Não temos muitos exemplos. Talvez não recaia sobre você essa minha afirmação, porque você teve um bom pai ou você é um bom pai. Mas não é certo que todos nós aqui tivemos um pai. Não dá para afirmar isso. Uma mãe, sim. Todos nós tivemos uma mãe, mas um pai, não. Mas olha só como Deus é grandioso. Olha em que lugar Ele se coloca. Abba, Pai. Abba, Pai. Ele é aquele que nos adotou. E agora Ele tem a gente como seus filhos. Pertencemos a Ele como filhos adotados. Amém, gente? Agora nós temos um Pai. Versículo 9, volta um pouquinho. Vocês, porém, do Romanos 8, tá? Não vivem como manda a natureza humana, mas como
o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. É um parênteses, tá? Quem não tem o Espírito não pertence a Ele. Bom, essa diferença aqui é interessantíssima, porque lembra quando eu disse a vocês que falar do Espírito Santo é muito difícil? Porque talvez eu esteja dizendo algo desconhecido seu, essa relação com o Espírito Santo. Talvez seja algo que eu esteja falando do texto sagrado e da experiência que eu tenho. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é tão pessoal que ele se relaciona com você nesse exato momento. Não é para um outro, para depois que, não é para um momento X, que tem a música Y e que tem o pregador Z, é agora. Então o Espírito do Senhor, ele está aí em você, falando, agindo, testificando o que eu estou lendo aqui da palavra dele ou não. E é você que tem essa experiência. E ela é tão interessante, a ação do Espírito Santo, que a gente pode perceber até em pessoas especiais, o Espírito do Senhor que trabalha. Até em pessoas especiais. Vocês precisavam ver um irmão nosso em Cristo Jesus pregando há um mês atrás lá no culto dos juniores. Ele é uma pessoa muito especial, mas quando ele abriu a boca para falar, eu vou tentar prepará-lo para ele falar aqui para nós. Quando ele abriu a boca para falar, ele falou coisas próprias, não da idade dele, mas próprias do Espírito que nele age. Entendem a diferença? E eu tinha uma curiosidade muito grande para ver como o pessoal com autismo se relacionava com Jesus. E que realidade linda. Da mesma forma que ele se relaciona comigo e com você. Do mesmo jeito. Da mesma maneira. Porque ele é uma pessoa e ele nos tem como aqueles que são os adotados do Senhor. Portanto, nesse momento do verso 9, o Espírito confirma conosco, reafirma, se alguém tem o Espírito de Deus, este pertence a Deus. E aí é você que pode fazer prova disso. É você que pode ir analisando na sua relação com o Senhor, acerca da presença do Espírito do Senhor em você. Versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Se o Espírito do Senhor nos abençoa, no sentido de fazer-nos ser adotados, testificando que nós pertencemos ao Senhor, agora o Espírito do Senhor, e tão somente por causa dele, nos faz cumprir a lei. Eu sei que isso é impossível. Mesmo no resumo que Jesus fez, de que o cumprimento da lei, nas palavras do nosso Senhor Jesus, seria amar a Deus e amar ao próximo. Horizontal e vertical. Jesus resume assim: mesmo no resumo que Cristo fez, eu não conseguiria cumprir a lei. Não sei você, talvez em sã consciência um ser humano não possa fazer essa afirmação dizendo que cumpriria a lei tranquilamente. Mas olha, o Espírito do Senhor que nos colocou em Cristo fez a gente cumprir a lei, porque Cristo cumpriu. Então, se Cristo cumpriu e se nós estamos nele, nós automaticamente cumprimos a lei. E não é para o comportamento de amanhã, de depois, nós já cumprimos, porque Cristo já cumpriu. Não é outra afirmação maluca? O fato de nós termos cumprido tantas regras
tantas questões, e Cristo cumpriu, nós cumprimos com Ele. Nós então fomos abençoados pela ação que Cristo fez aqui, estando entre nós, recebendo também esta dádiva de nós sermos justificados porque nós cumprimos a lei através de Cristo. Fica essa interrogação também, como você está no meu coração acerca dessa afirmação. Seguindo, versículo 2. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos em Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. O Espírito do Senhor libertou-nos. O Espírito do Senhor nos livrou do que seria o castigo da lei. O Espírito que dá vida, Ele nos libertou daquilo que seria os nossos pecados. Nós tínhamos uma espécie de várias condenações sobre a gente. E aí eu vou citar algumas delas, tá bom? De que o Espírito nos libertou. Primeiro, nós estávamos debaixo da ira de Deus, no Romanos 1:18. O Espírito Santo libertou a gente desse estado. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Depois, nós estávamos debaixo da lei de Deus. Romanos 7 deixa claro que Ele nos libertou de termos que cumprir a lei, porque Cristo cumpriu por nós. Estávamos também debaixo do poder do pecado. Nós não tínhamos escolha se a gente poderia não pecar, não ter uma ação, não internamente continuar a ser rebeldes contra Deus. Não. O Espírito trouxe essa oportunidade para nós, de nós passarmos um momento, tempos, dias, meses, sem desagradar ao Senhor. Por quê? Por causa do Espírito. Ele nos libertou dessa tirania, da desobediência generalizada para com os preceitos que Deus concedeu aos seres humanos. O Espírito deu-nos esta oportunidade para a gente viver livres. Não é o contrário, nós somos livres porque a gente pode fazer a opção de errar ou acertar. Antes nós não tínhamos, estávamos cegos. Você já tentou convencer alguém que é adicto, que ele não deve mais se submeter à adicção? Você já tentou convencer alguém de que ele que mente copiosamente, diz assim, rapaz, por que você mente tanto? Para que você fica mentindo, bro? Você já tentou convencer alguém que está se expondo à pornografia a todo instante, dizer para essa pessoa assim, rapaz, por que você está se expondo a tantos estímulos? Isso é uma desgraça para a sua vida. Nunca mais você vai ter prazer na vida, porque você está escravo disso. Já tentou convencer alguém por conta disso? Vai lá e tenta para tu ver. Não dá. Agora o Espírito do Senhor, Ele deu-nos, olha que grandeza, gente, a oportunidade de nós falarmos não para isso. E em algumas circunstâncias, com muito esforço, com muita força de vontade, vencendo um dia de cada vez. Mas agora nós temos a oportunidade. Nós podemos. Agora é diferente. E por último, nós estávamos destinados à morte. Morte aqui e morte eterna. Todos nós. E o Espírito é o Espírito que dá vida. O Espírito que está em nós é o mesmo que ressuscitou Jesus. Gente, amém? É o mesmo Espírito Santo. Ele é diferenciado dos outros Espíritos porque o Espírito do Senhor é Espírito Santo. Esse é o nome dele. Espírito Santo. E ele é uma pessoa. E como é que a gente, repetindo, né? Como é que você se relaciona com uma pessoa? Você pode ser indiferente à presença dela. Você pode gostar de conversar com ela. Você pode gostar da presença dela. Você pode deixar ela no quartinho da sua casa. Você pode deixá-la jogada por aí. Você pode conversar com ela todos os dias. Você pode não conversar com ela. É uma pessoa e você faz do seu relacionamento com o Espírito Santo o que você desejar. Ele é tão educado e ele é tão santo que você pode levá-lo para onde você for e ele vai sempre acender a luz vermelha para você, mas ele vai contigo. Ele vai com você.
Você pode falar o que você quiser, estrambelhado, falar de forma assertiva ou de forma irada. Você pode falar de tom baixo, você pode falar de qualquer forma. Ele assina um sinal de alerta, mas ele está ouvindo o que você fala. E está lá com você. Você pode tocar no que você quiser. Você pode tocar em coisa profana, em coisa santa, em coisa que é sua, em coisa que não é. Você pode tocar na sua esposa, você pode tocar nas outras. Você pode tocar no seu esposo, você pode tocar nos outros. Ele vai acender o sinal de alerta naquilo que você toca. Você pode tocar em açúcar e pode tocar em cocaína. Você pode tocar em vinho e pode tocar em cachaça. Ele vai acender o sinal de alerta, mas ele estará com você quando você tocar. Ele vai estar com você. Você pode ter respeito pelas pessoas, ser educado, você pode desrespeitar. Você pode tocar as pessoas com gesto, ou você pode bater nas pessoas. Você pode estender a mão, como diz Tiago, para levantar alguém, ou com a língua matar mais ainda. Ele vai acender o sinal de alerta, mas ele estará ali com você. Você compreende onde eu quero chegar? O Espírito do Senhor fez uma aliança com você de nunca mais deixar você. A ponto de que, se desgarrado, chegando ao chiqueiro de porcos, Ele estará com você lá, sendo você um filho, uma filha de Deus. No momento dele, sobre os filhos de Deus, essa é que é a grandeza. Eu queria que você, por favor, se alegrasse com essa expressão agora. Se você for um filho de Deus, uma filha de Deus, o Espírito vai vencer. E vai nos trazer para os braços do Pai. Essa é uma das promessas que nós pais podemos ter sobre os nossos filhos. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui e falar algo para você, pai, você, mãe. Vocês conhecem os seus filhos, conhecem muito bem. Vocês sabem os frutos que eles dão. Se eles não dão frutos de arrependimento, ore por salvação. Porque o único compromisso que Deus tem com o incrédulo é bater a porta para salvá-lo. Mas o compromisso que a palavra de Deus demonstra claramente que Ele tem com os filhos é de vida. É de vida. E os nossos filhos precisam ser filhos de Deus, não somente nossos filhos. Eles precisam ser filhos de Deus. E, por fim mesmo, no versículo 9. Eu queria já chamar os meninos para vir aqui, porque nós vamos cantar aquela música que o pastor Sérgio ensinou para nós. Foi você, Tiago, que trouxe essa música? Foi você? Deixa eu contar uma coisa aqui para os antigos, né? Principalmente o antigo que morou em cidade pequena. A Mara cantou uma bola ali, mas é igualzinha. Você já conviveu com amigos católicos? Você já frequentou missa? Então, essa melodia não parece com as melodias que os irmãos católicos cantam? Linda. Vamos lá? O Tiago disse que vocês precisavam do pastor Sérgio para cantar, mas não vai precisar não. Versículo 9. Versículo 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Está me seguindo aí? Mas como o Espírito de Deus quer. Olha que afirmação linda, gente. Agora tem a vírgula de novo, né? Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Com base nesse verso, eu quero fazer uma última afirmação, que é este trabalho do Espírito Santo agindo em nós. O Espírito de Deus, Ele nos envolve, Ele habita em nossa essência. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre nós, Ele está, Ele é, e Ele não se moldou, Ele nos molda
aquilo que Ele é de tal forma que existe, meus irmãos, desde o dia, do primeiro momento que você se entregou a Ele, uma luta inacabada, uma luta intrigante, uma luta que não tem trégua, até em sonhos. O Espírito nos pastoreia, porque a gente sonha fazendo coisa errada. Vai dizer que você nunca sonhou com outra mulher. E que as irmãs nunca sonhou com os meninos do colégio. Até em sonho, o Espírito pastoreia a gente. Aí, tem um sorrindo que ele se lembrou da vez que sonhou. É uma luta que não tem trégua do Espírito com o nosso espírito. Da ação do Espírito Santo acendendo para nós o caminho em que a gente deve seguir. O Espírito do Senhor, então, Ele incansavelmente trabalha em nossa essência. Está trabalhando neste exato momento, agora. O Espírito não descansa, não dorme, não cochila. Ele está preparando a gente para algo que Ele sonha sobre as nossas vidas. Só que eu não levo em conta que o Espírito sempre está esperando algo de nós para amanhã, para depois do que Ele fez. O Espírito do Senhor, a meu ver, Ele está dizendo assim: tem muita coisa para você viver, ser, melhorar, Ildão, mas já está bom, do jeito que você está, né? Viva, agora, já. Ainda tem coisas para você resolver na sua vida, ainda tem coisas para deixar, coisas que você tem que realizar, tem que fazer, passos que você tem que dar, mas você já é, então viva. E o padrão do Espírito Santo é muito alto, gente. O padrão do Espírito Santo é elevadíssimo, e a gente nunca vai conseguir chegar àquilo que de fato Ele quer fazer em nós, mas mesmo inacabados, Ele confia as suas orientações a gente. Ele confia pessoas a nós. E Ele confia, olha que grandeza, gente. Ele confia os seus dons, não pertence a nós. Ele confia os seus dons a nós. Ele confia a misericórdia dEle a você. Ele confia o favor dEle de palavras de sabedoria, de palavras proféticas a você. Ele confia línguas que você não entende a você, línguas dEle. Ele confia a você interpretar estas línguas. Ele confia a graça e o favor. Aliás, Ele confia a revelação do próprio Cristo à sua mente. Veja o quanto Ele nos trata como importantes. O Espírito do Senhor seja glorificado, seja exaltado. O Espírito do Senhor tenha liberdade entre nós e em nós. O Espírito do Senhor para conceder-nos graça, favor, lapidar a gente cada vez mais. É isso que desejo. Aliás, é o que desejamos uns aos outros. Colocar em pé, irmãos, vamos cantar essa canção tão maravilhosa. Nome forte de Jesus, nos reunimos.
Você tem saúde para a gente ceiar de pé? Vamos. A gente sabe que os discípulos fizeram isso assentados, né? Mas na nossa cultura, estar de pé honra alguma coisa, né? Você ouvir alguém sentado é uma coisa, você ouvir alguém em pé é outra. Tá bom? Então vamos lá. Aí a gente vai cantar de novo, viu? Pra gente aprender. Por favor, irmão Duarte, irmã Inês, irmã Rosário, irmão Antônio, irmã Célia, o Kézide, a irmã Leia e o Zô venham aqui, por favor, para entregar os elementos.
do Senhor em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém, 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 amém. Amém. Amém, amém, amém. Agora a gente pode ter silêncio. Não que o louvor atrapalhe. Não precisa nem teclado, Lipe. Vamos aqui ceiar com a gente. Para você poder também ceiar em inteiro, concentrado. Não com a atenção dividida com o instrumento. E aí, gente, dá para nós visitarmos aquele lugar que o nosso Senhor estava? Em nossa mente, dá? Para você chegar lá e ver tudo preparado, que os discípulos prepararam para o Senhor. Nosso Senhor Jesus chegando aqui, até aquele lugar, e Ele certamente relembrando da ceia que faziam enquanto judeus. E aí, o nosso Senhor Jesus, assentado ou agachado com eles, não tinha cordeiro assado, tinha pão. E o Senhor parte o pão. Por isso que os nossos pedacinhos de pão são partidos, porque é demonstração do que o nosso Senhor Jesus fez. E não mais tem o cordeiro, mas tem o pão partido. E Ele pega o pão e como que se dissesse assim para quem sabia muito bem interpretar a sua fala: este é o meu corpo, que é partido por vós. Nosso Senhor disse isso a eles e diz a nós também. Comamos em memória do nosso Senhor. E este segundo elemento é novo. Por isso que nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Lá, o suco ou o vinho na casa do judeu era apenas para acompanhar a refeição, mas Jesus dá um sentido diferente àquele vinho que ele estava tomando. Agora ele diz assim: isso representa o meu sangue, é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança, que por ele seria derramado. Bebamos então em memória do nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou, Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso, tão especial, Pai. Que nós estamos aqui na Tua presença, Pai, recebendo essa ceia maravilhosa, que abençoa cada irmão que está aqui nessa manhã, Pai amado, aquele que estava com o coração entristecido, ó Deus, que com essa ceia tão abençoada, que nesse momento vocês se alegrem na presença do Senhor. Abençoa todos que estão aqui, leva-nos em paz para nossos lares, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Pode se assentar, gente, para vocês já se preparando para a IBD. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Só quero reforçar o aviso que a Mara deu. Hoje você não precisa almoçar na sua casa. Você almoça aqui na casa do Senhor. Vai comer comida santa. Tá bom? E aí você pode almoçar aqui ou levar para a sua casa. Comida feita nos átrios do Pai. Uma outra coisa é que o Nato se organize aí, por favor, com os meninos. Sejam aqui dividindo com as irmãs, porque a sala de vocês está ficando top. Vai ser o Santo dos Santos, né? Talvez seja até sugestão para o nome, né? Santo dos Santos a sala. Mas ainda vai demorar uma semaninha, tá bom? E aí vocês fiquem aqui, por favor. Uma outra, irmãos, é que vocês estão percebendo, nós estamos em reforma. E aí os papais, por favor, tenham cuidado aí com as crianças agora e à noite,
porque a gente em reforma não precisa arrumar para continuar a reforma, né? Então, tenha um cuidadozinho lá, tá? Semana que vem a gente tem o nosso momento administrativo, porque eu quero muito compartilhar com vocês sobre os passos que nós estamos dando nessa reforma agora e também o que iremos continuar a fazer, tá bom? Então, também iremos ouvir alguns relatórios, vai ser bênção do Senhor. Tenhamos todos um EBD com o nosso Deus e voltemos à tarde.